Olá, alunos, queridas, alunas. Estamos aqui no Laboratório de Ciências, a pedido do professor Afonso, de Ciências de vocês, né? Ele me pediu para falar um pouquinho sobre células para vocês, tá? Então aqui nós temos um cartaz mostrando a célula animal e a célula vegetal. Ah, mas vegetal também tem célula? Sim, a teoria celular. Todos os seres vivos são feitos de células, tá? Então essa é a principal característica dos seres vivos. Todo ser vivo é constituído por célula. E a célula vai ter três partes fundamentais. Membrana plasmática, que envolve toda a célula, que aqui está em verdinho, ó. Em amarelo, o citoplasma, que é um líquido gelatinoso que tem dentro da célula. E dentro desse citoplasma nós vamos ver organelas muito pequenininhas, que só são vistas ao microscópio eletrônico, tá? E eles fazem as funções da célula: respiração, digestão, armazenamento de substâncias, tá? Então todas as funções da célula é feita no citoplasma. A membrana que reveste, né? Então ela protege toda a célula e ela permite a entrada e saída de substâncias. Ela faz a permeabilidade da célula, que é uma atividade fundamental para a sua vida. E se a membrana for rompida, a célula morre. E dentro da célula nós temos o núcleo. O núcleo tem um material genético, o DNA. E é o DNA que controla todo o funcionamento da célula, tá? A célula vegetal é a mesma coisinha da célula animal, só que nós vamos ter algumas diferenças. Vocês estão vendo aqui que na célula animal nós temos pequenos buraquinhos. Na célula vegetal nós vamos ter grandes buracos, né, que são chamados de vacúolos. Nós temos também na célula vegetal essas estruturas verdinhas aqui, ó, que são os cloroplastos, que faz a fotossíntese. Então planta faz a fotossíntese por quê? Tem cloroplasto que tem clorofila, que absorve a luz do sol, né, com água e gás carbônico e faz a fotossíntese, produzindo açúcar, glicose, tá? O animal não faz fotossíntese, tá? Ele não tem clorofila, não tem cloroplasto, tá? Por isso que a célula vegetal é autotrófica, que produz o seu próprio alimento, e a célula animal é heterotrófica, que não produz seu alimento, ela consome, né? Ela come outros seres vivos. E a célula vegetal também vai ter uma parede, chamada parede celular, que é feita de celulose, que bloqueia a entrada e saída de substâncias. Então a célula, ela guarda a água dentro dela. E como ela tem a parede celular, ela tem os vacúolos, por onde entra e sai a água e substâncias que ela precisa, tá? E a célula vegetal também tem membrana? Sim, ó, a membrana está aqui encostadinha na parede celular, tá? Então todas as células têm membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E a célula vegetal, ela tem a mais a parede celular que envolve ela, como proteção contra a perda de água, tá? E os animais e os vegetais são pluricelulares, né? Eles são feitos de muitas células. Agora tem seres vivos, como protozoários, que são feitos de uma única célula, são seres unicelulares. Então aqui nós temos exemplo de protozoários. O paramécio, que é encontrado em água, né? É um bichinho que fica correndo, né? Se alimenta de matéria orgânica da água, não causa doença nenhuma, né? E ele é um ciliado, ele tem cílios ao redor e ele bate esses cílios e vai andando. Aqui nós temos a euglena, que também é um flagelado, ó. Ela tem um flagelo só que ela bate e vai se locomovendo. E esse daqui é um tipo de uma alguinha unicelular, porque ela tem cloroplasto também, ela faz fotossíntese, tá? Esse aqui é o trypanossomo, é um flagelado, ele causa doença de Chagas, ele fica dentro do barbeiro, né? E a picada do barbeiro transmite para a pessoa. E essa é a ameba, a entamoeba histolítica, né? Que também a gente
elimina pelas fezes e causa a disenteria amebiana. É uma doença bem grave também. Kiko, tá? Então a ameba não é palavrão, né? Não, ameba é um protozoário, tá? O nome científico dela é Entamoeba histolítica. Histolítica, que destrói tecidos. É por isso então que a criança vai ter uma diarreia com sangue, tá? Porque ela perfura, né, as paredes do intestino. Então a criança vai ter uma diarreia com bastante sangue, causa intensa anemia. Tá? Então a criança, se ela está desnutrida, mais anemia, pode levar à morte. Então muitas crianças morrem de diarreia por causa de ameba. E cocô fedido. É, muito. E uma célula sozinha, ela consegue se reproduzir, produzir substâncias e tudo mais. Uma célula, ela é viva. Tá? Então como que nós definimos uma célula? É a menor unidade viva de constituição do ser vivo. Não existe nada menor do que a célula que tenha vida. Aí o vírus, professor, o vírus não é ser vivo, porque ele não tem célula. Ele só se reproduz dentro da célula viva. Então, depois a gente fala de vírus separadamente, tá? E se eu pegar um monte de células, forma um tecido. Tá? Então, o conjunto de células forma um tecido. Aqui nós temos, o sistema tegumentar, ou seja, a formação da nossa pele. Então, do que é feita a nossa pele? De muitas células formando camadas, né? Isso são tecidos, que nós chamamos de tecido epitelial. Nós vamos ter o tecido de gordura, que é o tecido adiposo. Vamos ter o tecido ósseo. Vamos ter o tecido cartilaginoso. Vamos ter o tecido muscular. Então, todos esses conjuntos de células semelhantes que executam uma função no corpo. Então, o conjunto das células da pele, tecido epitelial. As células do sangue, tecido sanguíneo. As células do músculo, tecido muscular. Tá? E assim por diante. Tá? Então, nós vamos ver ali no microscópio alguns tipos de células e tecidos. Então, vamos ver primeiro o tecido vegetal. Então, nós pegamos uma pelinha da cebola transparente, colocamos um corante roxo para a gente poder ver as estruturas da célula e colocamos aqui no microscópio, tá? Existe esse aparelhinho que eu comprei pela internet, a gente coloca aqui no microscópio e eu vou acoplar o meu celular aqui e ele vai focalizar o que está dentro do microscópio. Então o Afonso que está filmando aqui, gente. Aí está o Afonso, certo? Então nós vamos agora dar uma pausa no celular. Então, eu dei uma pausa no celular, adaptei ao microscópio e já temos a imagem lá dentro. Mas não estou vendo nada, professor, lógico, né? A gente tem que focalizar primeiro a imagem. Então eu vou subir a lâmina usando o botão aqui do microscópio, chamado macrométrico. A lâmina vai subindo e pronto, achei a imagem. Tá? Então vocês estão vendo um monte de quadradinhos. Cada quadradinho desse é uma célula da pele da cebola. Tá? Ah, mas está muito pequenininha. Isso, porque eu estou com a lente de 40 vezes no microscópio. Ela está aumentando 40 vezes. Agora, se eu girar a lente do microscópio, ela vai aumentar 100 vezes. Eu venho aqui, focalizo direitinho e pronto, vocês estão vendo a célula vegetal em 100 vezes. Vocês estão vendo que ela tem em volta dela um contorno bem grosso, bem forte? Essa é a parede celular. Dentro de cada quadradinho, bem clarinho, né? É o citoplasma. E essa bolinha mais escura dentro dela é o núcleo, onde está o material genético da célula. Eu vou agora colocar para vocês em 400 vezes. Então a célula vai ficar bem grandona, olha aí que lindas. Eu vou andar um pouquinho a lâmina. Olha, aqui nós temos células inteirinhas, ó. Em volta, eu vou colocar a legenda para vocês no filme. Parede celular,
A membrana plasmática está aí, mas eu não consigo ver porque ela está grudadinha na parede. Dentro da célula, o citoplasma, e a bolinha mais escura, o núcleo, que tem um material genético. Agora eu vou colocar para vocês, então vamos tirar aqui a lâmina de cebola. Vou dar uma pausa no celular e mudar de lâmina, tá? Muito bem, pessoal, eu mudei de lâmina, coloquei agora uma folha de uma alga de aquário, tá? Chamada Elódia. É uma plantinha, tem uma folha bem fininha, transparente. Estou focalizando a imagem. Olha aí, a folhinha verde. Cada quadradinho desse é uma célula. Mas não dá para ver ainda. Vou colocar em 100 vezes. Vamos focalizar. Ó, aumentou um pouquinho, né? Mas eu vou colocar em 400 vezes. É o que a gente quer ver. É só em 400 vezes. Ah, mas eu não consigo ainda ver direito, professor. Então vamos dar um zoom no celular. Opa, aí. Ah, então o que é isso? Em volta vocês estão vendo uma parede bem grossa, que é a parede celular. E dentro da célula vocês estão vendo grãozinhos verdinhos. Então essa Elódia, ela é legal porque a gente consegue ver os cloroplastos que estão dentro dela. Eles têm cloroplastos bem grandes, ó. Então é esse grãozinho verde dentro da célula vegetal que é capaz de fazer a fotossíntese. Muito bonito, né, gente? Olha que legal. Tá? Isso a célula animal não tem. Tá ok? Então agora eu vou colocar para vocês uma outra lâmina, tá? Então eu coloquei uma lâmina nova agora de tecido animal, tá? As lâminas que vocês viram antes foi de tecido vegetal. Por que tecido? Porque era um conjunto de células, né? Formando um tecido de revestimento, tá? O tecido da epiderme da cebola, que é a pelinha da cebola, e da epiderme da folha, né? Da Elódia, que também é de revestimento do vegetal. Então agora eu vou colocar um tecido de revestimento do corpo do ser humano, que é um corte de pele. Então nós temos aí um pedacinho da pele humana colocado ao microscópio, com vários corantes, né? Para identificar as células da pele. Primeiro, temos essa camada cor-de-rosa em cima, que é uma proteína, a queratina, que reveste a nossa pele, que também forma a unha e os cabelos, e que deixa a nossa pele impermeável, tá? E impede a entrada de agentes infecciosos do meio externo. Abaixo nós temos o tecido epitelial, um conjunto de células muito juntinhas, né? Que reveste toda a célula, a pele do corpo, tá? E abaixo do tecido epitelial nós vamos ter o tecido conjuntivo. São proteínas, fibras de colágeno, tal, que vai deixar a nossa pele assim bem fofinha, legal, tá? Bem esticadinha. E no meio desse tecido conjuntivo, nós vamos ter glândulas também, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, né, onde tem os fios de cabelo, ok? Eu vou aumentar agora em 100 vezes, para vocês verem melhor. Olha aqui, camada de queratina e aqui o tecido epitelial. Cada bolinha roxinha aí, gente, que está bem grudadinha, são os núcleos de cada célula. Elas estão tão juntas, tão apertadinhas, que a gente nem vê a separação entre uma célula e outra, tá? E eu vou andar aqui a lâmina no tecido conjuntivo, onde tem as glândulas, e vou mostrar para vocês as glândulas sebáceas. Então aqui em volta, ó, vocês estão vendo as células da glândula sebácea e dentro a raizinha do pelo. O pelo, no caso aí, foi cortado, então nós estamos vendo
a glândula em volta que produz a substância e dentro o fio de cabelo. E que substância que essa glândula produz? Aquele óleozinho do cabelo, né? Que deixa o cabelo oleoso, que também lubrifica a pele e protege a pele, tá? Tudo bem? E se a gente andar um pouquinho mais, a gente vai ter também, ó, glândulas sudoríparas, que produzem o suor. Então aqui estão as glândulas sudoríparas. Vou colocar em 400 vezes. E vocês vão ver as glândulas sudoríparas. Olha elas que bonitinha. Então cada bolinha dessa é uma célula que vai produzir o suor. O suor elimina toxinas do corpo e também regula a temperatura do nosso corpo. Quando o corpo esquenta, ele molha o corpo, quando evapora, esfria. Então o suor também tem essa função, tá ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, de visualizar essas lâminas. Tchau e até a próxima. A gente vai estar em contato com o professor Afonso e sempre que ele precisar, nós vamos estar aqui gravando aula para vocês. Beijão, até mais. Galera. Opa, isso aí, pessoal. Grande abraço. Essa aula então vai ser específico aí de laboratório, tá bom? A gente está aproveitando para fazer uma revisão já do conteúdo. Nós estamos de máscara, mas a gente está tirando para poder fazer a aula, ok? Abraço!